Oi, gente, eu tô gravando esse vídeo porque vocês falaram que gostaram. Eu acho ridículo ficar me vendo, tenho até vergonha de rever o vídeo. Mas vamos lá. Eu sei que a gente sente muita falta dessa relação, dessa presença. Eu tenho sentido muito isso, assim. Faz muita diferença pra gente entender de fato a Maria. Mas eu precisava mesmo de começar sobre essa questão do tempo, porque durante as aulas de história a gente usa muito esse vocabulário das décadas, dos séculos, do calendário, e a gente vai aprendendo ao longo do tempo também, né? Não é porque a gente teve essa aula que vocês entenderam o que é o século e como saber qual século que é. Então, sempre que vocês verem no exercício alguma referência ao número romano, ao século tal, tenta raciocinar devagar, né? Qual século que é esse? Talvez fazer esse processo de estamos no século XXI, o século passado foi o 20, é 1900, o outro foi do século 19, é 1800, e voltando, se o século estiver mais próximo do século XXI. Se não, se tiver mais antigo, aí você tenta fazer o processo contrário, né? Do 1 para frente. Ou então tem alguns macetes que eu vou falar aqui. Então, vou lá. Aqui os anos que eu coloquei em azul, a gente vai pensar a centena, né? E a casa de milhar, se tiver, que aqui no caso de 1789, a centena é 17. E a gente vai somar mais um. 17 mais 1, 18. Então, a gente está no século XVIII, em 1789, que é a data da Revolução Francesa. 1347, a centena é o 13, e a gente vai somar mais um. Então, 13 mais 1, século XIV. 476, a gente não tem o 1000 ainda, né? Então, é só 4 a centena. 4 mais 1 é o século V. Tô limpando a minha unha aqui de vergonha de vocês. Não fiquem tão preocupados com esse macete. Isso é de fato algo que a gente vai adquirindo com o tempo, a mesma coisa os números romanos. Mas lembre que números romanos para a história você só precisa saber até o 21. É uma grande vantagem. Eu sei que foram muitas coisas para vocês escreverem no caderno, mas eu queria que vocês tivessem esse registro, caso vocês precisem de consultar depois. Uma outra reflexão que eu tentei fazer, mas foi muito rápida, acaba que as nossas aulas elas ficam um pouco superficiais, né? Se a gente tivesse em sala de aula dava pra gente falar mais, era sobre o calendário, porque esse ano 2020 que a gente segue é parte de um calendário que foi criado por um grupo de pessoas e que, por motivos históricos, acabaram dominando a lógica do tempo do mundo todo. Então, no mundo todo, acredita-se que esse é o ano de 2020. Mas eu queria que vocês soubessem que isso também é uma construção humana, que o ano 1, quando a gente começa a contar o tempo, né? Isso difere de acordo com as culturas. Outras culturas marcaram o tempo de forma muito diferente. Eu dei exemplo para vocês aqui da cultura islâmica, que considera que o ano 1 é quando Maomé faz a hégira, que ele migra para Meca. E que existe uma outra cultura que é a Maia, né? Que tem um calendário que é até super interessante, é um calendário que tem uma lógica que não é linear como o nosso, que tem um dia após o outro, né? Um ano após o outro, e que a vida vai sempre mudando. Tem uma lógica cíclica, que vai e volta, né? Que eles têm uma lógica de que o tempo, ele não tem novidades, ele vai e volta, que as coisas vão e voltam. É outro jeito de pensar o mundo, mas que ficou um pouco no passado. Ainda existem comunidades maias no México. Eles até fazem calendário, assim. Eu tenho um calendário maia lá em casa, mas não tá aqui. Que tem várias interpretações, quase que como uma astrologia, assim, é uma viagem.
É super interessante esse assunto, dá pra gente explorar bastante, dá pra gente pensar como que seria o mundo, dá pra pensar muita coisa, mas como a aula remota, é pouco tempo que a gente vai ficar por aí. Eu quero que vocês saibam que o ano 1 desse nosso calendário foi considerado o nascimento de Cristo, então foi um calendário cristão que se impôs por causa da dominação romana. A gente não vai estudar isso, mas tem toda uma história que é a história do cristianismo, de como que o cristianismo foi se espalhando no mundo e hoje, né, é uma religião muito importante. E é isso aí. Então hoje a gente vai mudar de assunto.